Mateus capítulo 2, versículo 19. Quem encontrou faz um barulho. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, recuou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aqui, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é fonte de vida para cada um de nós, tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos direcionado, porque nós mantemos o coração aberto para ela. Senhor Deus, é necessário fechar os ouvidos para tantas coisas, mas para a tua palavra é necessário estar com os ouvidos bem atentos. É necessário, meu Pai, ignorar tantas coisas que a gente ouve, mas a palavra do Senhor é necessário que não apenas venhamos a ouvir, mas precisamos transportá-la para dentro do nosso coração, e queremos isso nessa noite. Esse povo que já celebrou, que já levantou as mãos, que já adorou ao Senhor, que já declarou através das canções que o Senhor é tudo, agora precisa receber a palavra daquele que nos sustenta. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Era uma fase tão linda na humanidade, não é a mais importante da humanidade. Nascimento de Jesus, tudo aquilo que vai acontecer após esse nascimento. Você sabe que o anjo foi falar com Maria, Maria sendo noiva de José, sendo uma moça, virgem, sem ter conhecido ainda um homem na cama, e o texto vai dizer que o anjo vai dizer para Maria que ela vai ficar grávida. Maria pergunta: como que isso vai se dar, visto que eu não conheço o varão, eu nunca tive ato sexual com ninguém. Aí o anjo diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá, e o que nascer de você será chamado Cristo, o Filho de Deus. Maria, sem perguntar opinião a ninguém, olha para o anjo e diz: eis aqui a serva do meu Senhor, que se cumpra em mim o seu querer. Então Maria disse sim para o projeto de Deus. José depois vai ser avisado pelo mesmo anjo, só que não do mesmo jeito que foi Maria, mas através de um sonho. Com Maria, o anjo desceu para falar. Com José, Deus entrou no sonho com o mesmo anjo. No sonho, porque José pensou em abandonar Maria secretamente, fugir, porque na cabeça de José houve uma traição, porque Maria vai dizer que está grávida, mas como grávida, se ele não tocou nela. Então José decide deixar Maria secretamente. O anjo vem no sonho e diz para José: não faça isso, não tenha medo de tomar Maria por sua esposa, porque o que está sendo gerado dela é obra do Espírito Santo. José, ninguém tocou nela, o único que tocou nela foi Deus, é obra do Espírito Santo. O texto vai dizer que José acorda e toma Maria por sua esposa. Maria está grávida, Maria vai cumprir todos os meses de gravidez. Quando está perto de dar à luz, chega o censo. Eles sobem para Belém, porque José precisava preencher o censo em Belém, porque ele era natural de lá. Maria vai junto, e o texto vai dizer que não havia lugar para eles nas estalagens, nas hospedarias. Chega a hora de Jesus nascer. Jesus nasce e vai ser colocado dentro de uma manjedoura. Naquele momento, o mesmo anjo que falou com José lá atrás através de sonhos, também vai voltar para falar com José: não desças para Nazaré, não volte para Nazaré com Maria e com o menino, mas vai para o Egito, habita lá, fica lá, porque Herodes quer matar o menino. Nesse tempo em que o menino nasce,
E agora José recebe uma ordem de ir para Belém. 3 reis vão ver uma estrela brilhando no céu. Eles entendem que aquilo é um aviso de Deus, apontando para o nascimento de seu filho. O texto vai dizer que eles enxergam essa estrela brilhando lá no Oriente. Eles estão no Oriente, olham para o céu e entendem que a estrela que está brilhando é anunciando que Jesus nasceu e dando uma direção. Eles saem do Oriente, só que eles vão para Jerusalém. A estrela brilhou para eles lá e depois não brilhou mais. Eles vão dar em Jerusalém e eles vão chegar até Herodes. Eles vão dizer: olha, onde nasceu o menino? Onde nasceu Cristo? Porque nós vimos a sua estrela brilhar lá no Oriente. Herodes ficou doido com o possível nascimento do Cristo. Herodes mandou chamar todos os sacerdotes. Herodes mandou chamar os escribas, os fariseus, aqueles que conheciam as escrituras, e perguntou para eles: onde está escrito que o menino nasceria? Onde está escrito que o Cristo nasceria? Aí os religiosos vão dizer para ele: olha, está escrito que nasceria em Belém. Aí os reis vão dizer: nós vamos seguir o caminho para procurar o menino. Herodes diz para eles: faz o seguinte, assim que vocês encontrarem o menino, venham aqui e me digam onde ele está, para que eu vá até ele e o adore. Mentira, ele queria matar Jesus. Quando esses 3 reis saem da presença de Herodes, a estrela que eles viram brilhar lá no Oriente, brilhou de novo, apontando para o lugar onde Jesus estava. E agora essa estrela que lá atrás brilhou, ficou um tempo sem brilhar, e volta a brilhar, está indicando para eles o lugar onde Jesus está. Olha para alguém e diga assim: você não vai ficar sem direção, a luz vai voltar a brilhar na tua vida. Eu sei que tem gente aqui que está sem direção, não sabe o que fazer mais com o casamento, não sabe o que fazer em relação àquele filho que está rebelde, não sabe o que fazer em relação à vida profissional. Fica tranquilo, a luz vai voltar a brilhar e vai te dar uma direção. Os reis querem chegar até o menino Jesus para dar a ele dádivas, ofertas, e para adorá-lo. E eles chegam lá, chegam onde o menino está, entregam como oferta ao menino ouro, incenso e mirra. Ouro, reconhecendo o menino como rei; incenso, reconhecendo o menino como sacerdote; mirra, óleo, reconhecendo o menino como profeta. Eles sabem que eles não estão diante de alguém comum, eles sabem que eles estão diante daquele que é rei, sacerdote e profeta. Eles sabem que eles estão diante do Cristo. É o menino, mas eles sabem, é o Cristo. E onde que José, Maria e o menino estão? No Egito. O texto afirma que eles estão no Egito. José agora está olhando para o menino, e eu fico imaginando o que passa pela cabeça de José. Eu fico imaginando José olhando para Maria e dizendo: ainda bem que eu não desisti de Maria, ainda bem que eu não desisti do projeto de Deus. Olha aqui, por mais que a sua fase esteja difícil, vai chegar um momento que você vai olhar para a situação e vai dizer: ainda bem que eu não fui embora, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu não abri mão, ainda bem que eu não recuei, porque hoje eu vejo que era um projeto de Deus para a nossa vida. José, estando no Egito, o período que ele lá está, guardado por Deus, sustentado por Deus, porque quem está num projeto de Deus, sempre será guardado por Deus e sustentado por Deus. Lembra que José era carpinteiro? A carpintaria dele não era no Egito, mas ele não precisa estar na carpintaria, ele está no projeto de Deus. E quando Deus chama alguém para um projeto, é Deus quem garante o sustento. Chega até ele tudo aquilo que ele precisava para manter a família dele. Só que chega um momento em que um anjo vai falar com José. Isso aqui que nós lemos, olha o que está escrito no versículo 19: morto porém Herodes. Diga assim: Herodes morreu. Herodes, aquele que queria matar o menino, morreu.
Herodes, aquele que estava espumando de tanto ódio, morreu. Herodes, o perseguidor, morreu. Herodes, aquele que queria impedir o crescimento de Jesus, morreu. Aquele que não estava satisfeito com o nascimento do Cristo, morreu. Olha aqui para mim. Ou aqueles que não estão satisfeitos com o seu crescimento se converte, ou então Deus vai dar conta deles. Que isso? É a Bíblia. Eu vou fazer o quê? É a Bíblia. Não posso pregar o contrário do que está aqui. Herodes morreu. E quando esse Herodes que queria matar o menino Jesus morreu, olha o que o texto vai dizer. O anjo do Senhor apareceu num sonho a José. Mais uma vez no sonho. É a terceira vez que o anjo vai falar com José no sonho. Com Maria ele desceu para falar. Com José ele vai falar no sonho. O que eu entendo aqui? Deus faz com cada um de uma forma. O fato de Deus ter feito com teu irmão da direita de um jeito, não quer dizer que vai fazer igualzinho na tua vida. Fica ligado, que talvez Deus na sua vida já até esteja fazendo. Você que não percebeu ainda, que estava pensando que Deus ia fazer do mesmo jeito que fez na vida do outro. Mais uma vez Deus vai falar com José através de sonho. E olha o versículo 20. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. E Deus dá uma razão para isso. Deus primeiro manda se esconder no Egito. E Deus dá a razão para se esconder no Egito. A razão é que Herodes queria matar o menino. E agora o mesmo Deus que mandou se esconder no Egito, está mandando sair do Egito e ir para Israel. E Deus também tem uma razão para isso. Deus vai dizer para ele, olha, vai, porque estão mortos os que procuravam matar o menino. Aqueles que procuravam matar o menino não vivem mais. Herodes morreu. Fala isso de novo. Herodes morreu. Isso eu creio que entra como um bálsamo no coração de José. José agora pode ter pensado assim: acabou a perseguição, agora está light, está suave, agora está tranquilo. Se Herodes, que queria matar o menino, morreu, acabou o problema. E é interessante que no texto está assim, ó, aqueles que queriam matar o menino estão mortos. Já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. Espera aí, quem morreu foi Herodes. Era Herodes que estava morto. Aí o texto vai dizer que José se levanta. Porque quando eu ouço uma direção de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E Deus mandou, levanta. Através do anjo, Deus disse, levanta. No versículo 20, Deus falou através do anjo, levanta. No versículo 21, José se levantou. Dá para entender que José não demorou para obedecer? Pergunta para alguém, está demorando por quê? Deus falou, José obedeceu. Deus mandou levantar. No versículo seguinte, ele se levantou, tomou o menino, tomou a mãe do menino e foi para a terra de Israel. E aí que aparece alguém. Quem? Não sei, mas apareceu alguém no texto. O texto não diz quem, mas alguém no texto aparece. E nesse caminho que ele vai fazer, do Egito para Israel, aparece alguém. E olha o que o texto vai dizer. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, recuou de ir para lá. Para onde que José queria ir? Para a Judéia. José queria ir para a Judéia. Para onde que José queria ir? Para a parte mais nobre. Para onde que José queria ir? Para a parte onde estavam os poderosos. Para onde que José queria ir? Para o lugar que estavam os grandes. José queria ir para o lado da Judéia. Deus manda ele voltar para Israel, mas Deus não disse vai para a Judéia. Deus manda ele voltar para Israel, e José vai tomar uma decisão dentro dele, de qual parte daquela ele quer estar. Aí dentro dele ele decide estar na Judéia. Ele quer ir para o lado dos nobres. Ele quer ir para o lugar onde estão estabelecidos os grandes. E aí nesse meio de caminho, Deus vai usar alguém.
E esse alguém que Deus vai usar, vai dizer para ele assim: olha, Arquelau está na Judéia, reinando lá, no lugar de Herodes, o pai dele. Espera aí, Deus falou, através do anjo aqui, que aqueles que procuravam a morte do menino, haviam morrido, sim ou não? Mas Arquelau estava vivo. Que negócio é esse? Arquelau, era filho de Herodes. O Herodes que queria matar o menino. E Arquelau tinha o sangue daquele homem. Arquelau era um imitador dos erros do pai dele. E na história fica muito claro isso. Arquelau era ruim. Arquelau era um endemoninhado. Só que Deus havia dito para José: volta para Israel, porque aqueles que queriam matar o menino morreram. E no caminho, alguém aparece dizendo: Arquelau está vivo. Então peraí, por que Deus não avisou a José que Arquelau estava vivo? Por que Deus não foi mais específico e disse assim para José: olha, Herodes morreu, mas tem um problema, o filho dele, Arquelau, está vivo e reinando no lugar dele. É o filho dele agora que tem o poder. É o descendente daquele perverso, que também é perverso, que está reinando agora. Por que Deus não falou isso? Pergunta para mim, por quê? Porque para todo mundo ali, Arquelau está vivo, mas para Deus, essa história já está morta. Eu vou dizer de novo, para Deus, essa história de querer matar o menino já está morta. Ah, mas Arquelau está vivo. Arquelau pode estar vivo, mas para Deus essa história já está morta. O anjo mentiu? Não. O anjo só não contou tudo. E por que o anjo não contou tudo? Porque quem confia em Deus não precisa ficar buscando explicação o tempo todo. Ou confia ou não confia. Se Deus mandou voltar, volta, vai dar certo. Se Deus mandou voltar, levanta logo e vai fazer o que Deus mandou. Mas e se ali na frente der errado? O Deus que mandou levantar é quem garante dar certo. Mas Arquelau está vivo, mas Deus está acima de Arquelau. Mas Arquelau está reinando na terra, que quem está reinando no trono do céu continua sendo Deus Todo-Poderoso. Mas Arquelau agora tem poder, mas Deus tem todo o poder. Mas Arquelau vai querer matar, mas Deus decidiu que ninguém vai tocar. Para de querer mexer em história que para Deus já está morta. Para de ficar dando moral à conversa que para Deus já não existe mais. Tem gente revirando o problema do passado. Tem gente mexendo em assunto que não é mais para mexer. Deus falou: acabou, acabou, põe um ponto final, pelo amor de Deus, vira a página. Se Deus disse acabou, é porque acabou e ponto. Deus não disse: ó, estão mortos os que queriam matar o menino, ou seja, ninguém vai tocar nele, ninguém vai relar um dedo sequer nele, ninguém vai causar dano nenhum a ele. Mas então por que alguém no caminho vai falar isso para José? E isso faz com que José mude a rota. Porque José estava indo para a Judéia. E Deus não queria José na Judéia. Por causa de Arquelau? Não. Nunca foi por medo de Arquelau. Não é porque Arquelau está na Judéia que Deus não quer que José chegue na Judéia. E é por que então? Por conta de uma palavra que Deus já havia liberado por boca dos profetas lá atrás, que Jesus seria conhecido como Jesus da Galileia. O Galileu. Jesus não seria reconhecido como Jesus da Judéia. Jesus seria conhecido como Jesus da Galileia. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai usar alguém no caminho para dar um conselho a José, para José sair da rota errada.
Ainda bem que José era diferente de algumas pessoas. Porque são algumas pessoas no lugar de José, ia falar para essa pessoa que diz para ele: fica tranquilo, eu sei. Eu já sei de tudo. Eu já sei de tudo que eu tenho que fazer, eu não quero conselho de ninguém. Se José fosse uma turma que a gente conhece, José teria colocado os pés dentro da Judéia. Ainda bem que José foi sensível para parar e ouvir o conselho de alguém que Deus levantou no caminho. Olha aqui para mim. Deus fala com você, e eu sei que fala. Mas para de pensar também que Deus não vai levantar alguém para te dar um conselho no caminho. Existem momentos que Deus desce e fala, existem outros que Deus usa a boca de alguém para falar. Então cuidado com a soberba, cuidado com a altivez, cuidado para não pensar que aquele que está vindo falar com você é menor do que você, sabe menos do que você, então você não precisa nem parar para ouvir. O conselho que José vai ouvir faz José mudar a rota. O conselho que José vai ouvir vai fazer José estar no lugar que Deus sempre quis que ele estivesse. O conselho que José vai ouvir vai preservar a família. O conselho que José vai ouvir vai garantir a continuidade. Nazaré não era nada, a Galileia era desprezada, até Jesus entrar na Galileia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus não queria que Jesus fosse para a Galileia por causa de Jesus. Deus queria que Jesus fosse para a Galileia para dar valor à Galileia. Porque pode ser sem valor, pode ser desprezível, pode ser rejeitado, mas depois que Jesus entra, a história muda. Eu vou dizer de novo, pode ser desprezível, pode ser rejeitado, pode ser deixado de lado, mas depois que Jesus entra, o que era desprezível passa a ser honrado, o que era abandonado passa a ser celebrado. Agora eu vou falar sobre você. Você poderia ter sido, quem sabe, rejeitado, desprezado, deixado de lado, mas se você abrir a tua vida para Jesus entrar, a mesma pessoa que foi desprezada vai ser requisitada, a mesma pessoa que foi deixada de lado vai ser convidada para o meio, a mesma pessoa que foi pisada, o meu Deus tem poder para levantar. Jesus tinha que entrar na Galileia, porque Deus queria ele na Galileia. Apóstolo, fala mais de Arquelau. Para que falar mais de Arquelau? Porque para Deus Arquelau é assunto morto. Para que a gente vai ficar remoendo pessoas que se levantaram contra você? Sabe aquela perseguição que você enfrentou? Te matou? Não, você está aqui. Então para de falar sobre isso. Sabe aquela decepção que você sofreu com alguém? Colocou você debaixo de 7 palmos de terra? Não, você está vivo. Então para de falar dessa decepção. É assunto morto. Mas o meu marido em 1914 me traiu. Sangue de Cristo tem poder. Você não continua casada? Mas meu marido há anos atrás me traiu. Mas você não continuou casada com ele? Se você continuou casada com ele, então para de falar sobre isso, porque isso aí é assunto morto. Mas o meu patrão, você não tem noção do que o meu patrão me humilhou. Você está trabalhando lá ainda? Não, eu saí de lá em 1918. Depois disso eu já trabalhei em 58 empresas. Rapaz, você está falando até hoje de um patrão que te humilhou há mais de 20 anos atrás. Isso aí para Deus já é assunto morto. Mas a minha amiga mentiu para mim. Assunto morto. A amizade não continuou. Vocês não continuam perto uma da outra. É só porque tem um novo arranhãozinho, vai trazer coisa que a amiga fez lá atrás. Para de tentar dar vida a coisa que Deus já deu como morto. Tem gente querendo ressuscitar traumas do passado. Está morto.
Tem gente querendo ressuscitar problema de 10 anos atrás, pelo amor de Deus, isso está morto. Ficar falando sobre isso é tentar dar massagem cardíaca em coisa que para Deus já está morta. Quer mexer em coisa morta? Só tem uma notícia para te dar: vai feder. Fede. Para de mexer em coisa morta. Ah, mas Arquelau estava vivo, irmão. Arquelau podia estar vivo, forte, rico, mas Deus não toca no assunto com ele. Deus não fala sobre Arquelau quando mandou o anjo falar com José. Por quê? E daí se ele está vivo? É assunto morto. Deixa eu caminhar para o final para só dizer uma coisa para você. Para de ficar esperando a morte daqueles que um dia te fizeram mal. Você não precisa esperar que eles morram, porque para Deus essa história já está morta. Tem gente que se incomoda porque aquela pessoa que te feriu está vivendo, está postando foto, está feliz. E você, na verdade, lá no fundo você queria que a pessoa tivesse mal, arrebentada, destruída, quem sabe morta. Você não precisa desejar isso. Para com isso. Isso é pesado demais para você estar carregando. Para de carregar essa mágoa, para de carregar esse rancor, para de ficar desejando o mal dos outros. Essa história está morta. Vira a página. Herodes queria matar, mas Deus queria guardar, guardou no Egito. Mas Arquelau também vai querer matar. E daí, se Arquelau, porventura, passar pela cabeça dele, que ele quer matar, quem é que pode matar? Aqueles que Deus decidiu que vai guardar, fazer crescer, viver propósito, prosperar e cumprir aquilo, para aquilo que nasceu na terra. Olha aqui para mim, Deus vai cumprir o propósito dele com a tua vida, e ninguém vai impedir. Herodes não vai impedir, Arquelau não vai impedir. Você não precisa perder seu tempo com isso. Para de se desgastar à toa, se preocupando com gente que te feriu. Assunto morto não merece sua atenção. Esse assunto para Deus já acabou. Esse assunto para Deus já acabou. Quem fica mexendo com isso é você. Apóstolo, por que Deus não mata aquela pessoa que me molestou na infância? É porque para Deus essa história já morreu. Só está viva ainda dentro de você, porque você fica alimentando. E tudo que a gente alimenta se mantém vivo e cresce. Você entendeu ou não? Tudo que a gente alimenta se mantém vivo e cresce. Corta a fonte hoje e deixa essa história morrer de uma vez por todas dentro de você. Para de olhar para trás, porque tem tanta coisa nova para você olhar para frente. Deus tem tanta promessa para cumprir na tua vida. Deus tem tanta coisa grande para você, e fica você revirando coisas que não é mais para revirar. Jesus vai para Galileia, e ainda bem que ele foi para Galileia. Pergunta para mim, por quê? Porque o que ele fez na Galileia me faz pensar na minha vida. E o que ele fez na Galileia? Ele escolheu homens que tinham falhas como nós temos. Ele escolheu homens que não tinham nome que aparecesse, como nós também não. Ele escolheu pessoas simples. Ele escolheu pessoas que não tinham riquezas. Ele escolheu pessoas que aos olhos humanos eram desprezíveis. E se ele não estivesse na Galileia, isso não teria acontecido. E se isso não tivesse acontecido, nós não poderíamos imaginar que ele também pode levantar a gente, que ele também pode escolher a nossa casa, que ele também pode fazer grandes coisas através de nós. O único que era da Judéia foi Judas, o que vendeu Jesus, o que traiu Jesus, o que trocou por 30 moedas. Foi o único da Judéia. Todos os outros foram da Galileia. Ele desce a Galileia para fazer quem está na Galileia subir com ele. Aleluia.
Eu vou repetir isso aqui. Ele desce a Galileia para fazer quem está na Galileia entender que podia subir com ele. Jesus desceu para mostrar para você e para mim que a gente pode subir com ele, que a gente pode crescer com ele, que a gente pode viver a plenitude com ele. Quem está comigo dá glória a Deus. Agora, se Jesus foi fazer tudo isso na Galileia, para que se preocupar com Arquelau? Para que se preocupar com Arquelau? Se eu tenho tanta coisa grande para viver. Para que ficar remoendo o passado, se eu tenho um futuro intacto na minha frente? Para que ficar chorando por aquilo que aconteceu, se eu posso sorrir com aquilo que está acontecendo? Para que ficar olhando para trás, se a promessa está logo ali na frente? Me ajuda. Olha para alguém e diga para essa pessoa: vira a página, para de falar sobre isso. Para. Mas fulano, você viu o que fulano fez? Quando? Não, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Cala a sua boca. Você está desgraçando a sua própria vida. Percebeu ainda não? Você está parado. A vida parou para você. Que você está mexendo em coisa morta. Você está trazendo dores do passado para o presente e sofrendo 2 vezes pela mesma coisa. É assunto morto para Deus. E vou dizer uma coisa para você: é impossível ressuscitar o que Deus matou. Se o diabo disser, matei aquela área da vida dele, Deus vem e ressuscita. Mas aquilo que Deus matou, é impossível ressuscitar. Quanto mais mexe, mais fede. Está morto e podre. Mas ainda bem que Deus hoje me colocou aqui como um mensageiro do caminho. Eu não sei quem era esse mensageiro do caminho. Hoje aqui sou eu. Porque tudo aquilo que Deus já está falando com você, Deus só me trouxe aqui para te confirmar. Essa história já está morta. Esse assunto tem que ser sepultado. Essa página tem que ser virada. Você não pode mais ficar chorando por coisas que aconteceram o ano passado, o ano retrasado. Por quê? Porque nós já estamos no dia 29 de maio de 2022. Nós já vamos fechar a primeira metade desse ano. E a tua vida não pode mais ficar parada. Tem porção dobrada para você esse ano. Eu vou repetir: tem porção dobrada para você esse ano. 2022 é o ano da porção dobrada, e eu vou receber tudo aquilo que Deus me prometeu. Aleluia! Levanta aí no seu lugar, fica em pé. Após terminou, não, quero terminar com você de pé. Por quê? Porque Deus falou para ele: levanta, levanta e sai daí. Entenda uma coisa: o período de ficar escondido foi necessário. E agora? E agora Deus decidiu revelar. O período de ficar escondido foi período de proteção, de cuidado. Mas e agora? Agora é o momento de mostrar. Agora é o momento de aparecer de novo. Eu não sei há quanto tempo você está no anonimato. Eu não sei há quanto tempo você está guardado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O que Deus tinha para fazer na tua vida, naquele período ali, se eu comparar com esse texto, dentro daquele Egito, Deus já fez. O que Ele tem para fazer agora para você, você vai precisar se levantar e se movimentar. Está na hora de se levantar e se movimentar para o lugar que Ele decidiu, que vai fazer com que o teu nome cresça. Apóstolo, isso aí é conversa, peraí, irmão, conversa de quem? Porque Deus olhou para Abraão e disse assim: eu vou engrandecer o teu nome. Ou seja, quem não te conhecia, vai te conhecer.
Olha aqui para mim, quem não reconhecia você, vai ter que reconhecer que Deus está na tua vida. Quem tratava você com desprezo, vai ter que entender que Deus escolheu você. Quem deixava você de lado, vai ver que Deus decidiu colocar você no meio. Chegou o tempo de Deus para a tua vida, irmão. Então deixa a história que já morreu para lá, e vem viver a história nova que Ele tem para você.